E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, o Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade na disciplina de Software Livre do curso Bacharel em Sistema de Informação do Instituto Federal, Campus Votuporanga. Bora lá? Então antes da gente iniciar a aula de hoje, ficou faltando um conteúdo aí que é o conteúdo do CAT, que é para visualizar arquivo. Então eu vou começar por ele, depois a gente vai para expressões regulares. Basicamente, o cat ele faz a mesma coisa que o type lá no DOS. Ele apresenta em tela para a gente o conteúdo de um arquivo. Então basta a gente usar o comando cat e o nome do arquivo, e aí ele vai listar para a gente todo o conteúdo que tem lá dentro. Notem que aqui no primeiro item ele já colocou o que aparece, então só tem uma frase dentro desse arquivo. Então se fosse um arquivo grande, extenso, ele colocaria toda a informação desse arquivo ali. Porém, se o arquivo for muito grande, existem algumas opções que a gente pode utilizar com outros comandos aliados aí ao comando cat ou sozinhos, que é o head e o tail. Esses caras, eles trabalham na parte de exibir algumas linhas, tanto de início quanto de fim, ou também a gente pode utilizar esses comandos com parâmetro n para mostrar quantas linhas eu quero mostrar do início ou do fim do arquivo. Então eu consigo controlar isso, ok? Então o head ele exibe 10 linhas do início do arquivo e o tail exibe 10 linhas do fim do arquivo. Se eu usar a opção N, então tanto com um quanto com o outro eu consigo ajustar o número de linhas que podem ser exibidas. Lembrando que nesse caso aqui a gente não tem nenhuma interface gráfica, então tudo é feito no terminal, tá? Passando então para expressões regulares ou filtros de entrada. Esse ponto é um ponto extremamente importante porque a partir desse tipo de conhecimento nós podemos criar scripts, nós podemos filtrar entradas, saídas, como que você quer buscar alguma coisa dentro do sistema, como que você quer filtrar o resultado de uma saída de um ls ou de um ps ou de algum outro tipo de comando. Então as expressões regulares, né, ou regex, elas são extremamente importantes não só para o Linux, não só para dentro do sistema operacional, como para todas as linguagens de programação onde você possa, necessite fazer algum tipo de manipulação. Nesse caso, os filtros de entrada, né, nesse curso, a gente vai passar uma parte bem básica, só para entender essa primeira etapa dos filtros de entrada ou das expressões regulares. Existe muito mais conteúdo, né, muito mais profundo, que você pode estar buscando na internet aí para entender muito mais sobre isso. É uma técnica muito importante, é uma técnica que pode ajudar demais a resolver alguns problemas, principalmente de automatização. Basicamente, né, o comando que a gente vai usar atrelado a esses filtros é o grep ou egrep, se for algum tipo de filtro especial, estendido, tá? Sempre comando, opção, o padrão que você quer, né, a tua expressão regular em si e onde você quer aplicar essa expressão regular. As opções podem ou não ser utilizadas, né, como a gente já viu, o ls-l, o ls-a, -LA, então eu posso ou não utilizar as opções, mas sempre que eu tiver que utilizar uma expressão regular, o grep vem logo depois a expressão e aí aonde eu quero aplicar, onde eu quero testar isso. Pode ser também a união de comandos, tá? Mas é algo um pouco mais avançado. Aqui embaixo tem um comando bem simples, né, usando o PSWD, que a gente já viu em outras aulas, que é o nosso arquivo que tem ali algumas informações sobre os usuários que pertencem àquele sistema. Então eu lembro que a gente fez uma cópia, né, dele para cá. Então, ó, grep precisa de mim PSWD. Então esse PSWD aqui, ele tem algumas informações. O sysadmin, então, é o nosso usuário, ele vai trazer uma linha que tenha sysadmin. Então, nesse caso, o sysadmin aparece duas vezes nessa linha.
Outras formas de utilizar, né, requer aí o conhecimento de alguns tipos de caracteres, tá? Esses caracteres aqui utilizados nas expressões regulares vão ajudar a gente potencializar a forma com que a gente procura. No caso anterior foi só uma palavra em cima do grep que fez o retorno, mas quando a gente tem as expressões regulares, eu posso incluir itens, retirar itens, filtrar entradas, finais, meio de expressão, então eu consigo fazer toda essa manipulação. Alguns desses comandos, o ponto significa qualquer caractere que exista ali, né, único. Então eu tenho um caractere em algum local, eu posso marcar o ponto. Quando eu tenho os colchetes, eu vou fazer ali uma lista, né? Então qualquer caractere especificado que esteja dentro daquela lista. Quando os colchetes ele vem iniciado com o acento circunflexo, quer dizer que é tudo que não tenha aquilo. Então eu vou criar uma expressão onde dentro do colchetes eu tenho uma lista e quando eu ponho o circunflexo eu nego toda aquela lista, ou seja, não posso encontrar nada daquilo, tá? Se não tiver aquilo, é válido. O asterisco ele representa 0 ou mais caracteres anteriores. Então eu posso ter nada ou posso ter vários caracteres daquele que foi filtrado. Quando eu uso o circunflexo somente, né, solto, sem estar dentro do colchete, eu estou dizendo que eu quero algo que inicie com aquilo que eu estou colocando. E quando eu coloco o cifrão, é alguma coisa que eu quero que esteja no final da minha expressão. Tá? Nos exemplos eu acho que vai ficar um pouquinho mais simples de entender. Quando eu tenho expressões regulares estendidas, então essas expressões dependem da utilização do comando egrep ou do comando grep com a opção "-e". Aí eu posso usar essas aqui, certo? O mais, interrogação, as chaves, o pipe e o parênteses. Assim como uma linguagem de programação, eu consigo utilizar esses caracteres aqui. Acho que aqui um dos mais importantes é a chave que ela especifica uma correspondência máxima, mínima, máxima ou exata. Então, se eu quiser fazer uma listagem de 1 a 10, eu posso colocar 1,10 e aí ele vai buscar dentro da minha expressão aquelas informações. Eu posso dar uma entrada exata. Então, eu quero que ele me traga 10 informações. Eu coloco só o 10 na chave e ele vai me trazer. Tudo isso aí a gente tem várias formas de utilizar. No exemplo aqui, né, nós temos a âncora, né, o caractere específico aqui, que é o acento circunflexo. Lembrando que sempre que nós formos usar uma expressão regular, é altamente recomendável que a gente proteja ela com aspas simples dentro da nossa linha. Então aqui grep, aqui a expressão regular que é encontre tudo que comece com root dentro do meu arquivo PSWD. Então ele achou a linha onde trata do usuário root, porque ele começa, notem que ele só marca o início com root. O outro root que tem aqui no meio, né, os outros que tem, ele não destaca porque na verdade não atende à expressão regular que foi colocada aqui. O outro, que é o cifrão, ele faz o contrário. Então, se o circunflexo pega o que está no começo, o cifrão pega o que está no final. Então aqui ele está falando, ó, filtra para mim nesse arquivo alpha first que toda a linha que tiver com R no final. Então tudo que terminar com R, ele vai demonstrar aqui, né, a linha e destacar o caractere que foi filtrado. Outros exemplos, né, utilizando aqui o ponto, que é o qualquer, né, que eu posso colocar. Nesse exemplo r.f, ele vai retornar qualquer coisa que comece com R, que termine com F, mas que necessariamente tenha dois caracteres no meio, duas informações no meio, certo? Então, fazendo esse filtro aqui no arquivo head.txt, ele vai trazer aqui o R e o F com dois caracteres ao meio. Se eu utilizar o colchete, então eu posso pedir uma lista de coisas, certo? Nesse exemplo aqui, então, o grep, ele está falando, ó, procura aí para mim algo que esteja dentro dessa lista, de 0 até 9. Eu poderia ter aqui 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dentro do colchete, mas é muito mais
prático, muito mais rápido eu usar como lista, né, 0-9, que vai ter o mesmo resultado. Então, em qualquer lugar que ele encontrar algum desses caracteres aqui, ele vai mostrar, certo? Então, vários, né, tá vendo? Dentro de uma linha tinha os caracteres, ou só os caracteres, ou só um caractere, ou diversos caracteres que tem aqui, que fazem parte dessa lista. O asterisco, então, é aquele que mostra 0 ou mais. Quer dizer, pode não ter nenhuma opção ou pode ter mais de uma opção. Nesse caso, ele vai ter o R como início, o D como fim e no meio sequências de E, né? 0 ou vários E's ou nenhum, né? Então aqui 1 E, 3 E's, nenhum E e 2 E's. Então é isso que ele faz. Então o E várias vezes. É isso que ele está procurando. Ou, no caso do asterisco, 0, né? Nenhuma. Finalizando então aqui esse processo de expressões regulares, eu quis trazer esse comando simples, que é um comando que a gente está partindo já para algumas manipulações do sistema. Então, esse comando, que eu nem me preocupei em traduzir aqui, né, nos outros, se vocês observarem as imagens, elas estão traduzidas, essa não me preocupei em traduzir, porque na verdade quando a gente traduz, né, o shutting, o shutdown, a gente vai traduzir já para o desligar. Só que o próprio shutdown já é o próprio comando, que é o comando que vai fazer o desligamento do sistema. Alguém pode parar e pensar, mas eu não poderia simplesmente apertar o botão, puxar da tomada? Assim como nos outros sistemas operacionais, onde você tem um procedimento de desligamento do sistema, para que não haja nenhum tipo de comprometimento. No caso, quando a gente tem um sistema operacional sem interface gráfica, também é necessário dar um comando de desligamento. E esse comando, aqui no Linux, a gente chama de shutdown. Então, o shutdown ele tem diversas opções, a gente pode usar com muitas formas. Então, shutdown -R now, que é para reiniciar, shutdown now, que é para desligar, shutdown e passar uma data, né, um tempo para ele, shutdown e passar um minuto para ver quantos minutos ele vai esperar antes de descarregar. Enfim, existem várias formas de fazer. O fato é que o comando em si é o shutdown com as suas opções, e aí a gente pode lembrar lá do menu Z que a gente viu do grep agora, né, para puxar um egrep, o ls, né, com -L, com -A, a gente viu diversas opções. Nesse caso aqui, o time enquanto opção, usando hora, minuto, now ou uma quantidade de minutos, tá? E a mensagem. Então existem algumas formas da gente utilizar o shutdown usando ou não opções, como eu já citei, shutdown -R now, então ele vai reiniciar, né? Então aí tem várias opções, lembrando que o comando man é ótimo para qualquer dúvida dentro do próprio sistema. Então no Linux você pode digitar man e o nome do comando que você quer, ele vai trazer uma listagem aí enorme para você de todas as opções. Então eu quis trazer aqui o shutdown, porque agora a gente entra numa próxima etapa de manipulação de sistema, instalação, né, trabalho com outras coisas dentro do sistema. Beleza? Pessoal, então é isso. Hoje foi uma aula um pouco mais objetiva, só que com conteúdo altamente importante, que são as expressões regulares. O regex ele vai fazer com que você mude a forma de pensar na hora de executar alguma coisa, com que você resolva problemas de consulta dentro do teu sistema operacional ou até que você melhore as automatizações que você possa fazer no seu sistema. Beleza? Espero que vocês estejam gostando da dinâmica, gostando da aula. Caso tenham dúvidas, sugestões ou críticas, mandem pra gente aqui mesmo nos comentários. Pode mandar pelo Telegram, pode mandar pelo Instagram ou pelo e-mail, da forma que vocês acharem melhor. Só não pode ficar com dúvida. Beleza? Vejo vocês na próxima aula. Até mais e tchau.